bem-vindo à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E olha que notícia interessante. Uma análise que eu venho fazendo aqui na Revista Fórum, no meu canal e em todos os lugares que eu vou dar entrevista, envolvendo a candidatura do Tarcísio de Freitas, vem se consolidando. Já tem vários meses que eu dou entrevista aqui na Revista Fórum, ou participo no Fórum 11:30, ou cito aqui nas minhas análises que eu não acredito que o Tarcísio de Freitas será candidato em 2026 à presidência da República. Eu já mostrei aqui, inclusive, os vários fatores e motivos que me levaram a essa compreensão. E também já apontei quem eu acredito que será o candidato do Centrão, do mercado, da direita bolsonarista, que come com garfo e faca agora, supostamente. E já expliquei o porquê que este nome seria o candidato e porquê que não faria sentido o candidato ser o Tarcísio de Freitas. Pois bem, vem agora a público a informação de que o Tarcísio de Freitas não será candidato à presidência, que ele tem um encontro, inclusive, com Jair Messias Bolsonaro na próxima segunda-feira e que neste encontro ele dirá para Bolsonaro que prefere ficar como candidato à reeleição em São Paulo. A própria Revista Fórum publicou um material que está aqui assinado pelo Plínio Teodoro, que traz o seguinte, Tarcísio culpa Eduardo por implodir direita e ameaça não ser o anti-Lula em 2026. Tarcísio tem usado a mídia liberal, que faz parte do consórcio da tal terceira via, para ameaçar que desistirá da disputa à presidência por causa de Eduardo Bolsonaro. Fábio Van Garten atribui a briga na direita a, entre aspas, aliados fofoqueiros. De antemão, deixa eu contar um segredo aqui para vocês, tá? Geralmente, quando as intrigas internas do PL vazam, tá? Ou informações que não deveriam vazar vazam, segundo algumas pessoas próximas já me passaram aí, esses vazamentos seriam feitos propositalmente pelo próprio Valdemar da Costa Neto, supostamente, Seria o próprio Valdemar que estaria promovendo alguns vazamentos envolvendo discussões internas do PL, problemas com Eduardo Bolsonaro, com Jair Messias Bolsonaro. Mas voltando ao caso do Tarcísio, na minha última participação aqui na semana, que eu acho que foi no Fórum 11:30 da quarta-feira, eu acredito que eu falei de novo, que eu não acreditava que o candidato à presidência pelo campo bolsonarista, centrão, mercado, mídia tradicional, seria o Tarcísio, Por quê, Carlito? Porque o Tarcísio, ele tem só 50 anos, gente. Então, o Tarcísio é relativamente jovem para a política. Ano que vem, ele estará com 51 anos. Então, ele pode ainda disputar, na minha análise pelo menos, tá? Pelo menos mais 4 ou 5 eleições. Lembrando, eleições gerais acontecem de 4 em 4 anos. O Tarcísio teria a capacidade de participar pelo menos por mais 5 eleições gerais, que são as eleições nacionais que a gente fala. 5 eleições gerais. Até os 71 anos, eu acredito que ele conseguiria participar tranquilamente das eleições gerais. Se ele se candidatar à presidência da República em 2026 e ser derrotado pelo presidente Lula, que é o que tudo leva a crer que acontecerá com ele se ele for candidato contra o Lula, inclusive já tem até algumas pesquisas aí trazendo a possibilidade do Lula vencer a eleição no primeiro turno, tá? Então, se o Tarcísio for candidato contra o Lula e perder, o mercado, a direita, o centrão terão de fazer um novo candidato. Esse novo candidato, meu amigo, vai demorar também provavelmente mais 4 ou 5 anos para ser constituído, Mais 3 ou 4 anos, na verdade, para ser constituído. E o Tarcísio abriria o caminho do cargo de governador de São Paulo para o Ricardo Nunes, que poderia ser cooptado também pelo próprio Gilberto Kassab, que apesar de não ter voto para se eleger, consegue articular bem a política ali e conseguiu convencer Tarcísio, aparentemente, que realmente para o Tarcísio não é um bom negócio ser candidato em 2026. Por quê? Tudo que o Eduardo Bolsonaro tem feito, todo esse racha dentro da direita bolsonarista, tem prejudicado um novo nome da direita bolsonarista para concorrer com Lula com a possibilidade real de vencer. A distância, inclusive, entre Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Tarcísio de Freitas para o Lula é grande, tem aumentado ainda mais, inclusive. Quando eu disse aqui em algumas oportunidades e em algumas análises que eu fiz aqui também, que o Tarcísio só seria candidato se ele tivesse, entre aspas, certeza da vitória, muita gente até ironizou, Falou assim, mas Carlito, como é que se pode dar certeza de vitória? Ninguém tem certeza de vitória. A certeza que as pessoas podem ter ali é se ele pode ir para o segundo turno, se ele não pode ir para o segundo turno. Mas quando a gente fala, entre aspas, certeza de vitória, é quando, por exemplo, o Tarcísio está empatado tecnicamente com o Lula. O Lula aparece na pesquisa, sei lá, com 41, o Tarcísio com 38. Isso é um empate técnico.
Com empate técnico, a mídia geralmente acredita que consegue reverter o resultado manipulando a opinião pública. Quando a diferença é de 15 pontos, 16 pontos, 17 pontos, 20 pontos em algumas análises aí como acontece, isso é mais inviável. Tá? Então o risco é muito grande. Então o que é que o mercado fez? Não, vamos fazer o seguinte, a possibilidade do Lula perder a eleição é pequena, tá? Se o Tarcísio for candidato contra o Lula, ele vai perder a eleição. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Tarcísio em São Paulo, porque o São Paulo é o estado mais rico do Brasil. A gente vai usar São Paulo como espelho para que outras pessoas conheçam ainda mais o Tarcísio. Vamos trazer o Ratinho Júnior, porque além do pai dele ter espaço na mídia diariamente, né, na mídia nacional, tem veículos de rádio, é dono de uma rede de TV no estado dele, ele teve uma boa avaliação no estado, o Kassab é bem articulado, se o Ratinho Júnior não vencer a eleição contra o Lula, ficar ali em segundo lugar ou em terceiro, já é uma possibilidade de um novo nome consolidando-se, no campo da direita bolsonarista, da direita ligada ao mercado, né, para 2030, quem sabe até uma chapa Tarcísio e Ratinho Júnior para 2030 contra o sucessor do presidente Lula, que a gente acredita que Lula vencerá a eleição no ano que vem e indicará o sucessor. E aí eles fizeram esse cálculo. Carlito, mas e se o Ratinho Júnior perder a eleição? Eu já falei análise aqui, inclusive na revista Fora, acho que na quarta-feira, né? Que se o Ratinho Júnior perder a eleição, existe a possibilidade do Kassab tentar costurar um ministério para o Ratinho Júnior no governo do presidente Lula. Mas o Lula aceitaria o ministro bolsonarista? O ministro bolsonarista aceitaria fazer parte do governo Lula? Claro que teria uma modulação do discurso do Ratinho Júnior. Basta lembrar que tem figuras que hoje fazem parte do governo Lula, que já criticaram o Lula, que votaram contra a presidenta Dilma no impeachment ali que ela sofreu em 2016 e que hoje faz parte do governo Lula, ocupando pasta de ministério. Outros dois partidos que hoje vivem metendo ali o pau no Lula, que é a União Brasil e o PP, tem pasta dentro do governo Lula. Então, na política, nesse formato que a gente tem, né, que é o chamado presidencialismo de coalizão, e um congresso fisiologista, onde a gente tem ali muitas divisões internas, essas discussões acontecem. Cara, você concorda com a indicação do Ratinho Júnior para ocupar um cargo de ministro no Lula 4, se realmente acontecer como você está falando? Aqui a questão não é de concordar ou discordar, aqui a questão é pragmática de interpretação de análise política. O Carlito Neto, militante de esquerda, quer que o Ratinho Júnior se dane, então nem aí para ele, quero que ele não concorra a nada, que ele não tenha espaço nenhum em governo Lula, nem governo do Paraná, em lugar nenhum mais. Quero que essas figuras aí todas da direita vão deixando a política aos poucos, para que o nosso campo se prolongue aí por muito tempo. Claro, dentro da via democrática, né? Vencendo a eleição, e não tentando dar golpe como o Bolsonaro tentou fazer. Mas eu sou realista como cientista político, né? Eu preciso fazer análise pragmática e técnica. E dentro do pragmatismo, existe sim a possibilidade do Ratinho Júnior, disputando a eleição com o Lula em 2026, não vencendo. O Kassab falou, Lula, acabou agora, a gente tem aqui tantos senadores, porque lembrem vocês, o PSD tem a maior bancada do Senado e tem uma das maiores bancadas da Câmara dos Deputados. E aí o Kassab vai falar, Lula, a gente já tem tantos ministérios na sua gestão atual, você venceu agora, o Ratinho perdeu, a gente quer que você indique o Ratinho para mais uma pasta aí, para a gente garantir para você votos da nossa bancada no Senado e votos da nossa bancada na Câmara dos Deputados Federais. E aí? E aí vai acontecer a discussão. Claro, se a gente aumentar o número de deputados dentro da Câmara dos Deputados, se a gente aumentar o número de senadores dentro do Senado Federal, para que a gente consiga ter a maioria simples, pelo menos, né, 41, a maioria absoluta, né, 41, porque tem tipos de maioria, né, maioria simples, maioria absoluta, maioria qualificada, mas a gente não vai ter nessa discussão aqui agora não. Mas se a gente conseguir a maioria absoluta ali na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, quantos votos, Carlito? 308. E no Senado Federal, 307, na verdade. 307? Não. 257, perdão. É que dá... Isso, 257. Tendo 257 deputados e tendo 41 senadores de esquerda, muita coisa a gente consegue fazer sem essa discussão pragmática toda. A gente consegue abrir mão de muitas coisas que hoje o governo precisa fazer por ter apenas cerca de 130, 140 deputados federais de esquerda no Congresso Nacional. Mas tá aí, o Tarcísio desistiu da candidatura, aparentemente. A Mônica Bergamo até trouxe na coluna dela lá na Folha de São Paulo que o Centrão já articula, inclusive, o Ratinho Júnior como candidato para 2026. E eu fico muito feliz em saber que, apesar de muita gente discordar às vezes das nossas análises, elas, na maioria das vezes, batem. Claro, eu erro algumas vezes, erro. Até porque eu não faço
previsão, como é que o pessoal fala? A previsão esotérica, né? Inspirada nos astros, no sobrenatural. Não. Eu pego dados que a gente tem, calculo possibilidades, vejo ali como é que esses impactos poderiam acontecer em cenários futuros e aí trago, olha, pelo que eu analisei aqui, a possibilidade pode ser essa e essa. Na maioria esmagadora das vezes, a gente tem conseguido acertar as nossas análises e previsões políticas aqui. Mas a gente também erra, acontece. Mas nesse caso do Ratinho Júnior, tudo leva a crer que a gente vai acertar mais uma vez. E eu queria a sua opinião. Por que é que você acha que o Tarcísio está desistindo da candidatura à presidência da República em 2026, segundo esses veículos da mídia aí? Você acha que ele está com medo do Lula, com medo de deixar o poder? Foi orientado pelo mercado a abrir mão da candidatura, porque, pela análise que eu fiz, né? Porque é melhor ter ele, por exemplo, como candidato, como governador de São Paulo, do que não ter ele em lugar nenhum. Comenta o que é que você acha de tudo isso. Compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like, bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Tchau!